chamar o termo aí, orando no Espírito. Fala comigo, orando no Espírito. Embora aqui no layout o Espírito esteja com E maiúsculo, e porque a palavra está com letra maiúscula, e também no texto de Efésios aqui está com E maiúsculo, mas eu quero ensinar para vocês que essa oração no Espírito não é no Espírito Santo. Né? Porque tem pessoas que pensam que orar no Espírito é ficar em um estado de êxtase, aonde o Espírito Santo toma a vida dela, daquela pessoa, e então quem ora é o Espírito Santo e a pessoa não faz nada. Né? E aí ela diz, eu passei a noite orando no Espírito. Possa ser que aconteça que o Espírito Santo nos levar à intercessão e a gemidos do Espírito, mas tudo está acontecendo no nosso Espírito. Agora, claro, sob uma influência, sob uma inspiração do Espírito Santo. Amém, queridos? Diga comigo, a oração do Espírito não é o Espírito Santo quem ora. Também a oração do Espírito não é algo que para você orar, você tem que sentir o Espírito. Porque tem crente que pensa que é assim, não é? Ele está orando, ele está adorando, mas aí se ele sentir alguma coisa, um fogo, um negócio, aí ele então dá aquele estado assim, eita glória, aleluia, eita glória, poxa, eita lá, porque ele sentiu alguma coisa, a partir dessa sensação é que ele ora o Espírito. Mas aqui na palavra de nós não ensinamos assim. Amém? Mas por que essas pessoas pensam assim? Elas pensam assim porque na cabeça delas, para orar no Espírito, elas têm que entrar no Espírito. Não entenderam? Elas têm que entrar no Espírito. E eu pergunto para vocês, nós temos que entrar no Espírito? Não. Sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos. Nós temos que entrar no Espírito, irmãos. Amém? Não, também não é Você tem que ficar firme nessa convicção. E se a convicção é assim, eu nem argumentei nada, eu nem botei aqui um versículo aqui troncho, fora de contexto, e eu disse amém. Só porque eu falei assim. Não. Nós estamos no Espírito. Romanos 8:9 diz, amados, vós porém estáis no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você? Amém. Então você já está no Espírito. Amém? Amém? Então as pessoas pensam que não, pensam que elas têm que entrar no Espírito. Ou seja, quando elas vão dormir, sai do Espírito. Aí quando acorda, entra no Espírito. Quando vai tomar banho, sai do Espírito. Quando sai do banheiro, volta para o Espírito. Quando vai dirigir o carro, se estressar no trânsito, ela sai do Espírito. Mas quando chega na igreja, que ela ora um pouquinho, aí ela entra onde? No Espírito. Então ela passa o dia nesse trânsito, entra e sai do Espírito. Não, irmãos. Nós estamos no Espírito e lá permanecemos. Amém? Porque a palavra diz em Gálatas 5:16 é: digo, porém, amados, andai no Espírito e jamais essa coisa da carne. Uma coisa é você estar no Espírito e andar na carne. É diferente. Mas isso não muda a sua condição de estar no Espírito. Estar no Espírito é uma condição que nós estamos porque estamos em Deus. E porque o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um Espírito com Ele. Nós somos batizados no Espírito, nós somos cheios do Espírito, revestidos do Espírito, então nós estamos no Espírito. Diga para o seu amigo, você não precisa entrar no Espírito, porque você já está nele. Agora, às vezes, Satanás, ele tenta fazer o que, amados? Às vezes o diabo tenta nos tirar dessa posição.
Está entendendo? Ele tem que nos tirar. Aí você tem que ser o quê? Forte, crer na palavra, para não ceder essa condição. Mas eu estou falando essa introdução para vocês já entenderem muito bem o que é orar no Espírito. Porque tem outras pessoas que pensam também que orar no Espírito é elas. Irmãos, agora eu peço que todos vocês tenham uma. Como é a palavra que eles usam? Tipo assim, eu quero que vocês agora. Tá? Não, já ouvi muito isso, falando assim, porque todo mundo agora tem uma atitude assim, bem espiritual. Mais ou menos assim, a palavrinha que está me faltando ela aqui. Vamos ter agora, eu quero que cada um aqui agora, na hora de ler a Bíblia, por exemplo, vamos ler a Bíblia e eu quero que vocês se coloquem no Espírito agora. Tem uma atitude espiritual, assim, ou entre no Espírito. Então, não é assim. E a pessoa então ela pensa, quando ela vem para a igreja, ela tem que chegar aqui e ela tem que, de alguma forma, ela tem que entrar no Espírito, ela tem que pegar o Espírito que está flutuando na igreja e ela não pode deixar passar, ela tem que pegar o Espírito para entrar nele. Aí ela fica, sabe, tentando ali, não é que o Espírito Santo está, ela tem que pegar o Espírito, tem que entrar no Espírito. Aí ela fica tentando pegar o Espírito. Não, Deus. Amém? Lembrei da frase. Só falei assim, agora eu quero que todos vocês mantenham-se em seu lugar, essa mesma atitude de espírito e reverência à casa do Senhor. Né? A pessoa eles pensam que tem atitude no espírito, ficar naquela atitude dele bem zen. Bem zen. Alguém mexer, tudo bom. Alguém fez raiva, ela, estou em paz, estou tranquilo. Por que você está assim? Eu estou em jejum hoje, estou no Espírito hoje. Mas não perturba muito não, viu? Porque se me vai me tirar do Espírito, eu vou doer. Aí quando está zen, está bem no Espírito. Quando não está zen, está no outro extremo, que é onde? Na cara. Então, irmãos, nós estamos no Espírito. E podemos e devemos orar no Espírito a qualquer hora, em qualquer lugar. Diga amém. Diga eu posso orar no Espírito a qualquer hora, em qualquer lugar. Amém. Vamos então para Efésios, que é o texto de partida, versículo 18. Diz bem assim. 18? Isso mesmo que eu passei? Isso. Efésios 6, 18. Lembra que eu disse bem assim, que esse Espírito está maiúsculo, mas não é o Espírito Santo? Eu até quero parabenizar o Fábio. O Fábio precisava comprar uma Bíblia nova só para poder acompanhar certinho com a leitura do pastor. Antes que a dela estava diferente do dólar, né? Então eu fui comprar. É a minha que é NVT. Efésios 6, 18 diz: orem do Espírito. Então, irmãos, olhem para cá. Como é que você vai saber que, às vezes, o Espírito, na Bíblia, se refere ao Espírito Santo ou ao Espírito humano? Porque as pessoas pensam que se o Espírito, o ele, é maiúsculo, se refere a quem? Ao Espírito Santo. Então, para você entender esses erros de tradução, aí você vai ter que ver o contexto. Mas, normalmente, quando é o Espírito Santo, fala não só Espírito, mas Espírito Santo. E no contexto, para você entender que ali não cabe o Espírito Santo. Ali fala o Espírito do próprio ser humano, recriado. Ele diz bem assim, então: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Se essa oração no Espírito fosse o Espírito Santo que devesse orar, então não ia dizer assim, orem, ia dizer o quê? O que seria apropriado? Se fosse o Espírito Santo que ia orar, que ele ore, ótimo, que ele ore.
ou se coloque numa condição onde o Espírito Santo leva você a orar. Não é? Em qualquer situação ou circunstância, mas não diz assim. A palavra aqui já é bastante intuitiva, mostrando que é você que tenha a iniciativa, diz, orem no Espírito. Amém? Orem no Espírito. Fala comigo, orem no Espírito. Então somos nós que oramos no Espírito, ele diz, em todos os momentos e ocasiões. Então isso aqui já cobre a nossa vida como um todo. Em todos os momentos e ocasiões. Eu acredito que nesses 20, quase 25 anos de casados, que vamos fazer a pastora Sandra, ao longo desses anos, eu mais vivei orando no Espírito. A 90% da minha oração é oração no Espírito. E apenas 10% eu oro com o meu entendimento. A minha vida de oração sempre foi, eu sempre tive isso muito bem fundamentado na minha vida e sempre valorizei muito bem isso na minha vida. Quer seja dirigindo, correndo, caminhando, sentado em casa, na cama deitado, fazendo alguma atividade na cozinha, eu estou ali sempre orando no Espírito. E o que é o orar no Espírito? É orar em línguas estranhas. Repita comigo, orar no Espírito é orar em línguas estranhas, em outras línguas. Outras línguas não são outros idiomas. A palavra, quando fala em línguas, fala as línguas que são o revestimento do Espírito, que todos nós recebemos o revestimento e passamos então a falar em outras línguas. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não fala em outras línguas? Tem alguém que não fala ainda? Então você vai aprender como falar hoje, amém? Vai aprender Você vai aprender a importância de falar. Mas aprender como falar, recebe. Amém? E eu recebo o revestimento. Você não aprende. O idioma você aprende, as línguas você recebe, e aí você fala. Ele disse, ore em todas as ocasiões. Agora eu pergunto para você, orar sem ser em outras línguas, com o entendimento, é possível orar com o entendimento, não em outras línguas, em todas as ocasiões, em todos os momentos? É possível? Não é. Por que não é? Porque para você orar com o seu entendimento, precisa disso o quê? O que é que precisa para orar com o entendimento? Não sei em outras línguas. A oração normal, irmãos, o que é que precisa? De concentração. Não é verdade? Se você não for orar concentrado, você vai orar sem saber o que está orando. Aí você vai falar em nome de Jesus, em nome de Deus, eu peço ao Pai, eu peço ao Espírito Santo, em nome de Gedés me ajude, meu Deus, Jesus, Jeová, ó Deus, Gabriel, Miguel, Santa Maria, em nome de Deus, vai com nós também, né? Você vai orar para fazer a bagunça. Mas por quê? Mas se você orar, para orar com entendimento, tem que ter o quê? Concentração. É possível orar com entendimento de julgar? É possível? Não. Você tem que estar concentrado na frente, atrás, no retrovisor, não é? No semáforo, na velocidade, no radar, não é? Não dá para você desenvolver um pensamento lógico continuamente. Você pode assim, pensei numa coisa e orei. Mas para orar com entendimento, conforme as regras da palavra, que é sempre pedindo ao Pai em nome de quem? De Jesus, você então tem que pensar corretamente, ter uma linha para poder você pensar e orar certinho. Tem gente que ora com entendimento e ele começa orando com uma coisa e daqui a pouco já está no final com outra coisa. É igual falar em criação. Pergunta a Fábio, como é que foi o dia de trabalho hoje, Fábio? Rapaz, hoje foi uma bênção. Ontem foi uma bênção. Eu fui pegar lá no trabalho, deu 18 horas, comecei a trabalhar de noite.
Mas antes de sair de casa, a mamãe estava com o pé doente. E a mamãe disse tanta dor que a mamãe sentiu. E essa dor já vim desde a época do meu pai. Porque o meu pai também tinha problema de pressão alta. E ele herdou isso do meu avô. Ainda bem que Fabrício não tem. Fabrício é normal. A Jôs também não tem nada. Aí ele tá. Aí eu, Fábio, você pode falar exatamente do seu trabalho, como é que foi? Não é assim? Não é assim? Ele está lá embaixo. Ele está lá embaixo da gente hoje, né? Depois que ele assistir a pregação, ele vai lá. Mas não é assim? Tem gente que assim começa um assunto e vai. A mesma coisa tem pessoas que fazem na oração. Eles vão orando e Deus abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em teu nome eu te peço. Diabo, eu lhe repreendo também, diabo, em nome de Jesus. Porque Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor maravilhoso. O diabo, eu lhe repreendo, não vai calar não. Então ela repreende o diabo, fala a Deus, ama Jesus, exalta Jesus. É uma oração confusa. É errado orar com entendimento? Não, precisamos. Mas ao orar com entendimento, temos que orar corretamente. Senão a oração não supre o seu efeito. Estão entendendo? Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Todos encontraram? Todos encontraram? 1 Coríntios 14, versículo 14. Grava esse versículo aí em sua Bíblia. Olha o que ele diz aí. Pois, se eu faço o que, irmãos? Se oro o que? Em línguas. E agora o Espírito aqui está com maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Então ele diz o quê? Meu Espírito ora. Se eu oro em línguas, meu Espírito ora. Repita comigo, se eu oro em línguas, meu Espírito ora. Diga, então, quando eu estou orando em línguas, eu estou orando no Espírito. No Espírito Santo, amém? Não. Quando você está orando em línguas, você está orando no Espírito, no seu Espírito. Amém? Aí ele diz assim, mas se eu não entendo o que eu estou dizendo, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Olha para cá, isso é muito importante. Então, quando você está orando no Espírito, você não entende o que você está dizendo. Então, as pessoas dizem assim, eu não vou orar em línguas porque eu não entendo para que eu vou orar. Essas línguas estranhas. Se eu não entendo. Faz sentido orar se você não entende? Faz sentido você orar? Sim ou não? Faz. Você não entende. E talvez nem precisa entender. Se você tiver que entender, é bem capaz que aí sim o Espírito Santo lhe dê a interpretação das línguas que você está falando enquanto ora. Estão entendendo? Caso contrário, não. Você não vai ter a interpretação do que você está orando. Então, quando você está orando, você não vai entender. Aí é por isso que alguns falam assim, então eu não vou orar muito, porque se eu estou na fila, eu não estou entendendo nada para que eu vou orar. Mas você está orando do Espírito. E você deve continuar, ainda que você não entenda. Por isso que a Bíblia chama dessas línguas, de línguas o quê? Estranhas. Para nós. Para Deus não. Deus entende tudo enquanto você estiver orando. Amém? Por isso que existem outros tipos de oração que você pode aplicar em sua vida.
Não quer dizer que só pode orar em outras línguas. Sandra chegou falando assim, Jair, eu estou com uma situação, você pode orar na situação do meu trabalho? Aí eu posso, vem cá. Aí eu, a situação, não, ora para a minha chefe lá, para ela conseguir resolver uma situação, ela tem oração, beleza. Oh, eu vou orar isso? Não, eu vou orar o quê? O entendimento. Amém? Então, eu vou fazer uma oração de petição. Aí alguém chega para você e vai dizer assim, fulano, estou com uma dor no meu braço, olha aqui. Aí você chama para porque tem gente que pensa que quando ele está orando assim, ele tem aquela imagem de He-Man, daqueles raios saindo. E o poder de Deus, né? Não é assim. Quando você ora em línguas, a oração apropriada para ocasiões em que você pode orar em línguas, mas outras ocasiões você vai orar com o seu entendimento. Amém? Aí você chega no seu trabalho, ninguém é crente, fala no banco de Itaú, no trabalho lá. Aí a pessoa fala, Fábio, eu estou numa situação assim, ore, vamos aqui se reunir, vamos orar agora. Oh, quem é que vão dizer as colegas dela? E é por isso que muitos crentes são chamados de fanáticos e doidos, porque fazem coisa certa na hora errada no lugar errado. E a palavra orienta a você orar apropriadamente em línguas, no lugar certo. Amém? Aí agora Paulo faz uma pergunta, ele diz, então o que eu devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Não, aí você tem que fazer. Tem que orar as duas formas. Você tem que orar com o seu entendimento, para aquilo que você entende, e orar também no Espírito. Amém? Quantos vão orar mais aqui no Espírito? Amém. Agora, eu já falei outro dia aqui, que nós devemos aplicar em muitas situações a oração no Espírito por situações que são desconhecidas. Aí o correto é você orar no Espírito, porque você não sabe o que está por trás daquela situação. Aí a oração mais adequada é você orar no Espírito. Vamos para Romanos capítulo 8 agora. Os irmãos estão entendendo? Quem está com sono, liga bem. Né? Romanos capítulo 8, 26 agora. Romanos 8, 26 diz aí, e o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Olha para cá. Esse Espírito agora aqui se refere a quem? Ao Espírito Santo ou ao seu Espírito? O Espírito Santo. Você está vendo que aqui não tem o complemento, o Espírito Santo, mas pelo contexto você entende que aqui se refere ao Espírito Santo. Ele diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E uma dos atributos do Espírito Santo é que ele é o Paracletos, que é aquele que é o nosso ajudador, que está pronto para nos ajudar, para nos apoiar. Ele é o ajudador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem maior prazer em pegar junto com você e comigo na minha vida de oração. Repita comigo, o Espírito Santo tem prazer em pegar junto comigo na minha vida de oração. Agora diz que ele ajuda, não diz que ele assume o papel. Olha aí. Diz que ele ajuda. Por isso que quem ora é você no Espírito e ele faz o quê? Ajuda. Como é que ele ajuda? Aqui já diz a fraqueza. A fraqueza é porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos como orar exatamente naquela situação. Como orar por aquilo. Então, o Espírito Santo vem e nos ajuda. Como é que ele nos ajuda? Como o Espírito Santo nos ajuda a orar no Espírito? Você abre a boca e ele fala com você. Amém? Tem gente que pensa que é assim, né?
Ele vai abrir a boca, o Espírito Santo vai falar para ele. A pessoa vai ficar lá, sentado na cama, e o que foi? Eu estou esperando o Espírito Santo me ajudar. Não. Ajudar. Se eu digo assim, Bahia, por favor, me ajude a transportar esse ponto. O que é que ele vai entender? Que eu estou pedindo para ele carregar o ponto sozinho, para ele fazer o que? Me ajudar. Então ele vai entender que eu tenho uma participação. Aí ele pode olhar, como ele é o jovem bem disponível, diz assim, não, meu pastor, e se estiver perto, sabe, né? Deixa que eu carrego sozinho. Eu carrego só. Aí eu falo, meu filho, custa caro, eu te ajudo. É assim? Então, o Espírito Santo ele é o ajudador, ele tem um papel. Então, como é que ele ajuda? Ele ajuda nos inspirando, nos dando inspiração. Amém? Aí eu, por exemplo, eu vou lá pelo meu pastor Valco, no Rio de Janeiro, vou lá pastor Valco, terça-feira agora. Pai, abençoa o pastor Valco Melo, Senhor, abençoe ele na casa dele, onde ele estiver, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Valco, a pastora Valéria, abençoe a sua família, no poderoso nome, guarde ele, Pai, toda a bala perdida, guarde ele. Aí eu estou orando, e o pastor vai saltar no quarto dele, na cama deitado. Se bem que no Rio, a bala perdida, acho que era até em casa. Mas, de repente eu estou orando. Aí quando o pastor Valco livra ele, aí quando eu estou orando, aí eu posso orar em línguas. Ou guarda o pastor Valco, livra ele de acidente. Aí o Espírito Santo pode me trazer o que é inspiração. Porque eu não sei do que ele está precisando agora. Mas o Espírito Santo pode saltar no meu espírito uma inspiração e me liberar uma frase. Eu livro ele de acidente agora. E naquela hora ele está lá saindo da igreja, indo para casa pela vida do Washington Luiz. E de repente eu passo aqui. Na hora que eu orei, que eu liberei, o Espírito Santo foi e livrou ele de acidente. Isso acontece? Muitas situações de pais orando pelos filhos, cônjuge orando pelo outro, filhos pelos pais, pastores pelas ovelhas, pela liderança. Isso acontece muito. O Senhor nos dá inspiração. Eu uma vez estava orando por um vereador lá em Natal, na nossa igreja, e eu orando por ele, amanhã na igreja, orando e tal, aí me veio a inspiração. Pai, que ele não assina esse documento, que ele não assina esse, eu não sabia de nada. Foi um jornal local, passou ele na tribuna da Câmara, lá, ele com o papel lá, disse assim, eu não assino isso daqui de jeito nenhum, porque eu não concordo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia de nada. E é bem provável que aquela oração proporcionou para ele o quê? Coragem, intrepidez. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Ele dá inspiração. Por isso que é muito precioso orarmos no Espírito. Eu digo, orar no Espírito é algo muito importante para o Espírito. E a palavra diz assim, que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Porque quando a gente vai orando no Espírito, e Ele vai nos inspirando, a gente ora em conformidade com a vontade de quem? De Deus. Porque eu não sei do que está acontecendo fora dessa igreja agora, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe do amanhã. Amém? Então, enquanto eu estiver orando, Ele pode me inspirar. Por isso, nós precisamos. Você, antes de sair do seu trabalho, sabe aquela coisa assim, olha, fulano estava no lugar errado na hora? Às vezes uma oração em outras línguas no Espírito poderia tirar você da situação de risco. Você de repente está orando, ou eu já tive erros nessa área. Eu uma vez fui ajudar meu irmão a internar no Feira de Santana da Bahia. Isso foi lá em 2013, 2012. E eu morava na Aruana na época. E ele usava droga, ele queria se tratar. Eu falei, não, você então vai fazer recuperação. Marquei tudo. Procurei pegar Messias lá no jardim, sair da cidade. Falei, Messias, 5 horas eu estou lá. Eles não sabem, começou certinho o trabalho, né? Falei, 5, eu estou lá, aí eu sair de casa 4h30. E aí eu me apontei em casa, eu estava colocando tênis na cama, veio
palavra é assim: espere mais um pouco. Aí eu, não, a medicina está me esperando. Ela fala, espere mais um pouco. Ela disse, não vou atrasar não, vocês estão esperando. Aí eu falei comigo mesmo, assim, deu minha cabeça. Aí me ajeitei, vou lá, dei do carro, saí. Quando eu cheguei lá, vi perto do terminal Atalaia, um cara bêbado de moto atravessou a pista e quase ou o cara morria ou quase ele matou o meu irmão. A pancada foi toda dentro na porta onde estava meu irmão, e atravessou a pista e atingiu o meu carro lateral toda. A porta quebrou o vidro lateral da porta onde estava meu irmão, amassou a porta, lateral, amassou tudo. Como eu teria sido evitado? Se eu esperasse o quê? Só mais um pouco para o tribunal de amassar. Filho da. Aí eu esperei. Aí eu estava na hora errado no lugar. Errado. É muito importante considerarmos a oração no Espírito. Como disse Efésios 5, 18, tem todas as razões. Mas se submeter a uma entrevista, a um trabalho, a uma coisa, comprar algo, vender, fazer uma transação, eu vou orar um pouco, eu vou orar, e você ora um pouco, xalavama, cantarabra, machorianda, lavra, maçá, ora, cantarabra, machorianda, cantarabra, maçá, randa, lavra, machorianda, brebecianda, lavra, randa, lavra, machorianda, lebre, cantarabra, maçá, cantarabra, vai tomar uma decisão, você agora não, eu vou orar um pouco, você vai, randa, lavra, machorianda, brebecianda, é um caminho. Só que aquelas pessoas fazendo isso, que elas têm dentro dela acessível, muitos querem recorrer a profetas. Não vou falar com o meu profeta. Vou falar com a minha. Eu tinha um amigo meu que era assim, ele não dava um passo sem procurar uma profeta lá no Rondanas. Tudo que ele queria, vou falar com a minha profeta. Aí quando chegava lá, a profeta já dava um recado para ele, porque ele só fazia se fosse. Isso é errado? É errado. Porque você deve ser guiado pelo Espírito. A profecia não tem caráter de nos guiar. Ela tem o caráter de nos edificar e de nos confirmar algo, mas não dirigir a nossa vida. Por isso, nós não encorajamos ninguém aqui a depender de profeta. Se o profeta falar com você, pode ser o homem mais usado nessa terra, que falou com você, você deve considerar o que ele está falando, se está em linha com a palavra em primeiro lugar, e em segundo lugar, se o que ele está dizendo está testificando no seu coração. Agora, possa ser que é algo que não testifica para agora, porque não é para agora. E como não é para agora, você apenas, como eu disse, bota na prateleira. Não despreza, mas também não tenta fazer com que a profecia se realize pela sua força. Você deixa onde? Na prateleira. E aí, na hora certa, quando você estiver desenvolvendo aquilo, rapaz, Deus falou comigo lá atrás, aí aquela profecia, agora vai fazer o quê? Sentido para você. Os irmãos estão entendendo. Diga, eu preciso valorizar a oração do Espírito. Agora eu quero tomar com vocês o tempo orando do Espírito.